Aloha, esse é mais um episódio do podcast Casal Nota 10. Aqui é o Cadinho. Aqui é a Baixinha. E nós somos o Casal Nota 10. Nesse episódio nós vamos contar para você como foi que a gente se conheceu, quando que a gente se conheceu, como é que a gente começou a namorar e o que aconteceu antes do casamento até o casamento. Nesse episódio você vai conhecer todos os detalhes da nossa história a partir de agora. Primeira coisa, galera, cara, a gente se conheceu muito jovens. Eu tinha 11 anos de idade, e você, Baixinha? Eu tinha 13 anos. 11 e 13 anos, olha só. Pra quem conhece esse termo, ela era e ainda é Papa Anjo. É termo antigo, eu não sei como é que a galera, não sei nem se tem um termo pra isso hoje. Papa Anjo. Papa Anjo. Mas, cara, e foi uma história que você vai ver aqui que foi bem tipo Eduardo e Mônica, sabe? Do Legião Urbana. E aqui era o momento, esse exato momento de eu colocar a música do Legião Urbana pra você. Mas a gente tá aprendendo a lidar com podcast, então não sei colocar e já me disseram que eu não posso colocar. Então, você que conhece a música do Eduardo e Mônica, imagina que nesse exato momento eu inseri um trechinho da música do Eduardo e Mônica, da Legião Urbana aqui, Eduardo e Mônica. Valeu? Então, Baixa, conta pra gente, cara, como foi que a gente se conheceu. Seguinte, a Baixinha tem uma memória muito melhor do que eu, então, especialmente nesses episódios onde vocês estão conhecendo a gente, conhecendo a história para entender como é que surgiu o Casal Nota 10, é provável que ela tenha muito mais claro na memória dela os detalhes. Então conta, Baixinha. Então, nos conhecemos no CCA. Vale aí, ó, ainda existe. A gente Ainda podia ganhar existe, o patrocinador aí do podcast. E eu lembro que nós ficamos numa segunda época aí, né, de recuperação, e aí aí a gente começou assim, tudo, as leituras, né, que a professora pedia para fazer, e aí a gente ficava sacaneando um ao outro, e você leu errado, e foi você, kkkk. E aí a professora falava, vou botar vocês dois para fora de sala de aula, né? Porque vocês não param de brigar, um implicando com o outro. E aí, na verdade, foi quando começou já o sentimento, né? Aí tu tá falando essa parada eu me lembro bem, era aquela implicânciazinha que quando você é muito criança, né? Tu não sabe o que é gostar, né? Então, e aí você começa a implicar com o outro, né? Bem coisa de criança mesmo. Mas ali os dois estão se curtindo e eu implicava muito com ela comigo. E aí eu acho que a zoação era mais por conta das pronúncias, né? Porque... Ah, não, peraí, não foi... Agora eu tô lembrando, não foi segunda época, não, foi... Que segunda época? Segunda época na escola, isso não tem no CCE. Pois tô misturando já. Não, foi uma espécie de curso de férias. Pronto, curso de férias que nós fizemos em janeiro. Foi isso. E aí foi quando começou a paquera, né? Só que a gente ainda não sabia, não entendia bem o que estava acontecendo. Então, na verdade, a gente assim, uma forma de um chamar a atenção do outro era sacaneando, né, nas pronúncias, né, no inglês. Bom, foi assim. Tá, mas tá bom, e quanto tempo a gente ficou nessa? Só então, tipo, flertando? Aí foi o período mesmo do inglês, depois... Quanto tempo isso? Acho que foi... Ué, quando que a gente começou a namorar? Se a gente não, calma aí, um mês, mais ou menos um mês, porque depois... Mais uma ova, 2 anos, pô. Sim, mas a gente se conheceu com 11. Sim, a gente se conheceu, mas nós começamos a namorar, você tinha 13, 2 anos depois. E aí... Então foram 2 anos nessa parada. Sim, não foram meses, só que aí eu meses. fui estudar de manhã, eu fui estudar na parte da tarde, você foi estudar na parte da manhã. Ali a gente se separou, porque era um curso de férias, né? Então eu fui estudar num período da tarde e você no período da manhã. E a gente nunca mais se viu? Não, e às vezes a gente... Não lembro. Pô, sei lá, eu acho que a gente se via pra caraca. Eu acho que a gente se via, não é possível que a gente se viu, porra, com 11 anos, depois só com 13 anos a gente voltou a se ver. Não é possível. Eu acho que a gente teve outras aulas.
tinha aquele lance que o CCA fazia, que era chato pra cacete. Então eu não tô com a minha memória tão boa assim não, hein? Pois realmente, tinha uns filmes que eles passavam e era os sábados, Flashdance, eu lembro até. Não, mas aqueles testes que eles faziam, cara, que era chato pra cacete, eu acho que o CCA não tem mais isso. Que eles juntavam a galera num... que ali era o grande marketing deles, era essa parada, na época, né, nos anos 80. Eles botavam a galera numa sala e tinha um câmera lá. E aí, porra, não me lembro como é que era, vocês passavam um filmezinho e depois vinha uma... E aí o cara filmava todo mundo falando em inglês. Tinha uma arguição, não sei como é que é. Ah, não, era tipo um teatrinho. Isso. E todo mundo tinha a sua fala. Isso, parecia aquelas revistas em quadrinhos, assim, que você ia lendo, né? Tinha umas figurinhas, você ia lendo, e os personagens lá, enfim. E depois eles passavam na sala de aula para você ver como é que você estava falando, a pronúncia, e a professora corrigia na hora, né? Tá. Era mais ou menos isso. Então, mas isso era terrível. Eu nunca decorava as falas. E aí o câmera virava a câmera pra mim, eu ficava com aquela cara de bunda. E aí no final das contas que eu tive que fazer amizade com o câmera e ele deixar que eu colocasse o livro embaixo, assim. E aí eu li a minha fala, na hora que ele apontava pra mim que era a minha vez, eu li a minha fala, né? Tipo, putz, o que aquilo ali me desenvolveu? Nada, né? Mas então, eu acho que a gente se via algumas vezes ali naquela parada também. Era muito chato e constrangedor pra cacete. Eu acho que esse negócio acabou lá no curso. Mas então, a gente não lembra dessa parte, dos 11 aos 13 anos. Esse detalhe realmente eu não lembro não. É porque, são 35 anos juntos, né? Não, beleza, tá. Mas enfim. Mas eu acho que a gente estudou lá durante todo esse tempo, sim. Tá? Então tá, mas aí, ok, chegou aos 13 anos. E aí quando chegou aos 13 anos de idade, o que aconteceu? Como é que foi? Onde a gente se encontrou que a gente começou a namorar? Então, tinha uma boate? Uma boate, né? Uma boate. Que era aos domingos de 7 às 11, né? E... tipo matinê? Seria uma matinê, não? 7 às 11 não era tão matinê, não. Acho que 3 às 7. Antigamente tinham 3 às 7 matinê, eu acho, né? Se eu não me engano era isso. Bom, mas aí nós nos conhecemos nessa boate. E aí, bom, cheguei lá, primeira vez que eu tinha ido, né? E comecei a observar lá, o pessoal lá tudo dançando. E aí logo, quem eu vi no palco, no alto assim, muito tímido, muito quieto, muito na dele. Ah, legal. Então, cadinho agora. Eu tava lá e de fato eu era um moleque muito tímido mesmo. E com 13 anos eu já tinha passado por aquela conversa com meu pai que me ajudou um pouquinho a me liberar, tá? Então eu preciso contar para fazer sentido aqui com a parada que vai acontecer agora nos próximos minutos, que você vai entender, né? Ou seja, a gente se reencontrou fora da escola de inglês, ou seja, numa boate. Eu era bem precoce, realmente, se você tá pensando, o que esse moleque tava fazendo com 13 anos numa boate, né? Apesar de que hoje em dia a molecada também sai cedão, né? Enfim, não importa. O fato é que eu tava lá. E com 12 anos de idade, eu tive uma conversa com meu pai que foi assim, inesquecível mesmo. Eu me lembro que a gente estava no carro, eu não me lembro para onde a gente estava indo, mas estava só eu e ele. E aí meu pai falou, olha só, eu sei que tu é tímido pra caramba. E, o pai percebeu isso. E eu quero dizer para você o seguinte, quando a gente é muito tímido, a gente perde muitas oportunidades na vida. Simplesmente porque a gente deixa de falar o que a gente quer, o que a gente tem vontade. E aí a gente perde a possibilidade de ouvir um sim. Então a gente garante, quando você não fala o que você quer, o que você está afim, você garante o não, não é? Porque você não fala, então você está, garantindo o não. E aí eu me lembro que ele falou assim, cara, experimenta ficar com a tua cara vermelha, mas falar o que você quer. Porque aí você vai ter a chance de ouvir um sim na sua vida. Tá em qualquer situação, né? Mais adiante, trabalho e tal. E aí ele chegou a citar também, namoradas. Eu registrei essa parada. E aí, amor, volta aí contigo. Conta aí. Bom, então eu vi
lá no palco, né? Era uma espécie de um palco, né, Era um Ricardo? palco, eu tava ali em cima, só Isso. filmando a Eu galera. ainda tava na parte de baixo, tentando passar pelo pessoal que tava lá dançando, né? Naquela época era o quê? Qual era aquela música New Wave? Eles chamavam de Não é? New Wave. E aí eu falei, bom, e agora? Vou tentar chegar até aí. Tentar chegar lá. Aí fui lá, passando o pessoal lá dançando que nem os loucos lá, eu fui me chegando, consegui subir lá no palco e chegar próximo dele. E aí, oi, tudo bom? Tudo bem? E aí, assim, a gente quase não se falou muito, né? Oi, tudo bem? Você muito calado. E aí eu falei, pum, o que eu vou falar pra ele, cara? Ele quase não fala e continuou assim meio que parado olhando o pessoal dançando, né? O pessoal tava dançando na parte de baixo. Aí eu falei, bom, o que eu vou falar pra ele? Aí bom, vem cá. Você não quer dançar um pouquinho, não? Aí eu peguei a minha mão e coloquei na cintura dele. E conforme eu coloquei... Pra me balançar, né? Tipo assim, você não quer dançar, não? Quer dançar um pouquinho, não? Mexendo, né? Pra mexer a cintura. Aí, nisso, ele não usava cinto, aí tinha aquela parte lá do cinto, né? Onde encaixava o cinto na calça. Ali meu dedo ficou preso. Aí eu falei, não, vou tirar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, pronto, ele ficou todo sem graça. Fiquei vermelhão, tipo, pô, dançar nada, né? Um tímido dançar. Mas na mesma hora eu lembrei daquela parada da conversa que eu tive com o meu velho. E aí eu pensei, cara, o que eu falo com essa garota? O que eu falo? O que eu passo? Qual assunto que eu puxo? Pô, não tem um assunto, na hora não vinha, né? Tipo branco, né? E aí eu falei, tá, então eu vou direto pra oferta, né? E aí eu mandei um tipo, quer namorar comigo? Foi a única coisa que conseguiu sair assim de mim. Quer namorar comigo? E aí, o que você falou, baixinha? Claro! Claro! Fui bem rápida. Bom, daí saiu o primeiro beijo, a gente começou a namorar ali e foi legal, porque eu não sei quanto tempo durou isso, mas foi, sei lá, foi isso que aconteceu, a gente saiu, não sei, já estava na hora de ir embora, já estava bem no finalzinho. Nós fomos embora, trocamos telefone, a gente tinha telefone, como é que era, né? Porque o WhatsApp não era nem sonhava. Não, era telefone fixo, né? Trocamos telefones fixos, número de telefone fixo. E fomos para casa. E aí começou o namoro. E detalhe, esse namoro, a baixinha não tinha me contado ainda, mas era escondido dos pais dela. Então ela não queria contar pros pais dela. Não me lembro por quê. Por quê, amor? Tava com vergonha, né? Porque eu nunca tinha namorado de verdade. Ou é porque eu era 15 esquisito? anos, assim. Ou é porque eu era esquisito? Já tinha dado uns beijinhos, mas assim, namorar, nunca tinha levado nenhum namorado lá. 15 anos, muito jovem ainda, muito cedo, né? Beleza. Calma aí. Tá. Então a gente começou a namorar escondido e ó, muito maneiro namorar escondido. Não sei se você aí ouvinte já namorou escondido, mas é muito legal. Era uma fase gostosa, né? Maneiro, a gente tinha que se encontrar num horário, sei lá, tanto era difícil que pra gente conseguir fazer isso, às vezes a gente matava a aula. Isso. Ligado? Lá no curso de inglês, a gente matava a aula e a gente ficava juntinhos lá, porque era a oportunidade que a gente saía de casa por um motivo oficial, que a família sabia. Isso. E aí lá a gente se encontrava e ficava juntinhos lá. Mas não era sempre não, tá? Não era contra isso, mas é porque o amor bom. falava mais alto. Quem era contra isso? Tua mãe? E não, você, não era? Assim, Não, então, porque eu queria assistir a aula, mas ao mesmo tempo também queria estar contigo. E como a gente namorava escondido, era o único tempo que a gente tinha. Eu tenho uma vaga lembrança de que essa parada vazou. Eu acho que minha mãe soube desse lance da gente matar a aula. Foi. E ela me chamou a atenção. Mas isso chegou até você ou eu que falei pra você? Você que me falou. Ah, tá. Essa parada chegou. Alguém lá no curso contou. Pra minha mãe. Minha mãe veio falar, pô, eu tô sabendo aí que tu tá matando aula. Então. Sim, sua irmã ficou sabendo que sua irmã estudava no curso. Pronto. Também. Ah, então ela que me contou. Ela que contou. Ela me contou. dedurou? Ela que me dedurou. Me dedurou. Tá certo. Eu me lembrava da minha mãe me dando uma bronca, mas eu não lembrava eu achei que a escola tinha falado. Então, beleza. E aí, só que é o seguinte, 13 anos, olha só. Então, dos 13 ao 14, aquele namorinho bem escondido e tal. Aos 14 anos,
se liga nessa, escuta essa, Eduardo e Mônica. Aí vem a sessão Eduardo e Mônica. Eu fiz um pedido para meus pais para parar de estudar. Eu não gostava de estudar, eu tinha bastante dificuldade, enfim. E eu costumo dizer que eu usava uma tecnologia chamada cola, que é o que tinha me ajudado até então. Mas eu pedi para parar de estudar. E, cara, acreditem, meu pai aceitou a parada. E aí eu fiquei amarradaço. Meu pai aceitou, mamãe eu acho que não. Até hoje eu nunca conversei com ela, mas eu não sei se ela vai lembrar isso exatamente quando aconteceu. Mas mais tarde eu entendi a sabedoria que tinha por trás. Hoje, falando assim isoladamente, parece assim, o pai era maluco, né? Ele deixar um filho com 14 anos parar de estudar. E aí ele colocou uma condição. A condição é o seguinte, cara, se você quiser ir pra boate, se você quiser, sei lá, comprar uma camisa, um tênis, tu vai ter que trabalhar. Porque aqui em casa, a partir de agora, você tem casa, comida e roupa lavada. E aí, beleza, o que um moleque de 14 anos sabe fazer, né? E eu já tava pensando, vou ser gerente de loja, vou ser isso, aquilo. Não tinha. A única coisa que eu sabia fazer era andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. E aí, qual é o emprego para um cara que sabe andar e mascar chiclete ao mesmo tempo? Office boy, foi o que eu consegui. Office boy, centro da cidade, ou seja, sebo nas canelas e anda para cima e para baixo. Tal. Eu conhecia o centro da cidade, como a palma da mão. Uma vez eu fui com ele, né? Uma vez ele me levou. Nunca mais. Falei, nunca mais eu quero passear contigo pelo centro da cidade. Porque tinha que andar muito. Andar muito, muita coisa para resolver. Entra no banco, resolve isso, depois vai não sei aonde, pega carimbo, vai não sei que, envelope, cheque, era uma loucura. E eu ainda arrumava uns tempinhos para ficar assistindo aqueles showzinhos ali como é que chama ali? Largo da Carioca. Largo da Carioca. Me amarrava naqueles showzinhos ali. Bom, mas tá bom. E aí parei de estudar. E nesse tempo que eu parei de estudar, galera, eu também... E comecei a trabalhar, né? Porque parei de estudar, comecei a trabalhar. Cara, eu comecei a deixar o cabelo crescer. Tu lembra disso, amor? Lembro. E aí ficou, como o cabelo não é lá lisinho e tal, começou a ficar um negócio ridículo, né? Então o cabelo começou a crescer em todas as direções, literalmente, né? E aí aquela lance de botar boné, usava o boné direto no início, pra esmagar a parte de cima, a parte de baixo saía por debaixo do boné mesmo. E aí começou a tomar forma, tomar peso. Nossa, mas ficou muito bonito depois. E aí depois ficou um cabelo legal, bonito e tal. Muito bonito. Não sei se um dia dá pra gente colocar nas redes sociais. Galera, olha só, a gente está estruturando esse podcast agora, então pode ser que depois venha. Nós já falamos no primeiro episódio que tem uma página. Tudo começou por causa daquela página. De repente lá na página a gente coloca as fotos. Isso. Tá? Algumas fotos do passado e tal. Então uma foto minha com cabelo comprido, por exemplo. Eu tenho uma foto que eu vi recentemente, cara, eu jogando tarrafa. Onde eu tô de costa com uma sunga ridícula. E um cabelo gigante, assim. Porra, parecia uma menina mesmo naquela foto. De topless, né? De sunga. E cara, hoje eu tenho vergonha, assim, do aspecto que eu tinha. Porque era um aspecto bem esquisito mesmo. Mas parecia Sansão. Né? Ninguém podia tocar, acho que a força estava ali no cabelo dele, o poder, ninguém podia tocar no cabelo, na cabeça dele, nem na cabeça, porque ele ficava muito chateado, né? E às vezes eu queria fazer um carinho, não. Sabe que, eu não sei explicar isso, mas era, gerava um incômodo. Qualquer pessoa que colocasse a mão na minha cabeça, gerava um incômodo incrível, então não deixava nem você. Exatamente. Né? Mas hoje com cabelo curto eu não tenho esse problema. Mais tarde, então, quando não tiver cabelo, terei menos ainda. Porque eu estou nesse processo, né? Digamos assim, estou no caminho. Então outra parada que aconteceu nessa mesma época, eu sem estudar, foi, final de semana eu vou fazer o quê? Vou ficar de bob, né? E tinha uma parada que eu gostava muito, era de som. E aí eu juntei com os primos e montamos uma equipe de som. Foi muito legal. E aí eu trabalhava de office boy de segunda a sexta-feira até as 18 horas, e à noite de sexta-feira, sábado e domingo, eu dava festas, né, com a equipe de som. Cara, foi divertidíssimo.
Ali foi a minha primeira experiência, eu acho que como um empreendedor, sabe? Porque ali eu aprendi várias paradas de negociação, a fazer marketing, eu tinha que divulgar. Detalhe, naquela época, sabe como é que se fazia marketing? Eu sei que você vai pensar assim, pô, que horrível, mas na época não era proibido. Eu saía de madrugada junto com a galera da equipe, a gente fazia cartazes, cola de farinha e a gente ia colando nos postes. De madrugada toda a gente ia no bairro colando. E esse era o nosso marketing. Funcionava, a galera via, telefonava e dizia, eu quero contratar o som. Não era custo zero, porque tinha que fazer a impressão, tinha que fazer a arte lá do coisa. Mesmo assim era ridículo. Cara, se a gente deve ter alguma coisa guardada aí. No meu aniversário de 40 anos rolou isso, né? Isso. Fizemos algo. Então ali eu aprendi, eu fui mordido, acho, pelo bichinho do empreendedorismo, sabe? Porque a gente ganhava um dinheirinho. Tudo bem, a gente reaplicava toda a grana da equipe em comprar mais discos, mais equipamento. A equipe ficou até bem grande até. A gente cresceu bastante. Mas nessa época eu já comecei a sentir, cara, eu vou ficar nessa de office boy a vida inteira, saca? A canela já estava bem gasta mesmo, porque eu andava muito, cara, no centro da cidade todos os dias, e assim, era uma peleja que eu não tava afim de levar lá pra minha vida inteira. Pô, maneiro ganhar o seu dinheirinho tão cedo, com 14 anos de idade. Eu realmente comprava minhas coisas, eu saía, tinha minha graninha para fazer minhas paradas e tava me sentindo o máximo, né? Só que aquela atividade era uma atividade realmente que não queria. E lá dentro do escritório que eu trabalhava, tinha uma galera que trabalhava já com informática. Então era pra galera mais antiga aí, os ouvintes mais antigos, aqueles monitores de fósforo verde. Se você é mais jovem e nunca viu, cata na internet aí. Eram assim que eram os computadores. E começou a me chamar a atenção. E só que para eu chegar a ir para a área de informática, na empresa me fizeram primeiro me tornar datilógrafo. Pô, nós estamos contando história, né? História tem isso, datilógrafo. Então fiz um curso de datilografia, fui promovido para datilógrafo, porque já foi legal, comecei a ganhar mais, não gastava canela, né? Mas também não era um trabalho fácil, porque não era pouca coisa, né? Imagina tudo que a gente produz hoje de texto e imprime. Hoje a gente nem imprime tanto, né? Porque hoje as pessoas já mandam tudo digital. Mas houve uma fase que a gente imprimia demais. E a fase anterior, que é essa minha fase, o que era imprimir? Era você datilografar, literalmente. Então datilografava textos pra caramba lá. Fiquei ótimo. Até hoje eu sou muito rápido com teclado, graças a esse curso. Tipo, acho que só serviu pra isso. Não serviu pra muito mais coisa, não. Mas o lance era que, para eu poder ir para a área de informática, eu tinha que voltar a estudar. Porque todos os cursos de informática exigiam pelo menos o primeiro grau. Primeiro grau, que hoje em dia seria o quê? Ensino fundamental. Hoje é ensino fundamental. Então naquela época exigia o primeiro grau. Cara, E você parou na sexta série? Pô, sexta nada. Menos, eu acho. Não, foi sim. Sexta? Não, então eu tinha que terminar a sexta. Isso, você teve que retomar. E até que série, me lembra aí? Até a oitava? Até a oitava. E até a oitava, tá. Então tá, eu tava na sexta série. Boa essa. Hoje em dia é nono ano, né? Mas teve uma parada que era legal, que você curtia um pouco e que era escondido. Nesse momento, mais ou menos nessa altura, você já tinha contado pros teus pais. Já tinha me apresentado aos teus pais. Então, pô, imagina aí, um moleque de, sei lá, já devia ter uns 14, 15 anos de idade. Estava próximo dos 15 anos de idade. Né? Foram uns 2 anos, eu acho que nessa fase, próximo dos 15 anos de idade, cabelo comprido, calça rasgada e desenhada. Eu adorava desenhar. Então tinha. Uma botina fedorenta, cheia de chulé, brabíssima mesmo. E essa calça. Muito amor, gente, muito amor mesmo. Tinha. Mesmo, amor. Não sei como é que você. A galera que mais próxima da família. Eles dizem até isso hoje, né? Cara, como é que tu conseguiu ter uma visão de longo prazo? Porque como é que o cara ia se transformar em alguma coisa melhor do que aquilo ali, né? Nossa, mas muito melhor. Obrigado agora, Mandolha. Pô, muito melhor. Muito obrigado. Mas eu acho que fez parte do crescimento, né? Mas uma eu grande acho que evolução. a paixão mesmo, e a gente era apaixonadaço, né? A paixão deixa a gente cego mesmo.
Então, assim, por mais esquisito que eu fosse, tu era apaixonada por mim. E tá tudo bem. Ah, assim, mas esse lance da calça, a calça era fedorenta porque eu desenhava com caneta e eu não deixava a minha mãe lavar a calça. Então não podia lavar a calça, senão ia desfazer os desenhos. E detalhe, não era desenho de coisas lindas, não. Era monstros, caveiras, dragões, eram essas paradas que eu gostava de desenhar. E nessa mesma época, amor, tá ligado que eu ganhei uma mobilete? Lembro. Atenção, ouvinte, sabe o que é mobilete? Dá um Google aí que você vai ver a imagem da mobilete, cara. Mobilete era um ciclomotor, né? Vamos ver tecnicamente como se diz, um ciclomotor de 49 cilindradas. Seria, sei lá, hoje o que é uma scooter, né? Uma scooterzinha de 49 cilindradas. Porque na época, hoje eu acho que todo mundo tem que... com 14 anos. 14? Então, 14 anos. E eu me lembro que para convencer não foi fácil, tá? Não. Eu tive que fazer um desenho. Esse desenho eu acho que meu pai tem guardado até hoje. Como eu gostava de desenhar, eu desenhei um moleque sentado na calçada, chorando e um balãozinho assim, o pensamento dele. Aí no balãozinho tinha um moleque felizão, passeando de mobilete. Isso. Eu acho que esse desenho convenceu o velho. E aí depois de muito tempo eu ganhei lá. Teve um aniversário lá, cara, eu chorava igual neném, assim, cara, chorava muito. Meu mobilete ali era o meu veículo de transporte, para todo lado, lá no bairro. Só que os pais da baixinha não deixavam ela pegar carona. E ela morava num aclive, ou seja, para não falar no morro, né? Não era morro, não. Era um aclive, tá? Então é mais bonito. Morava numa rampa, uma subida terrível, assim, para ir na canela já era difícil. E aí, às vezes, a gente se encontrava e, obviamente, ela queria ir de carona comigo. Ela ia de carona comigo no mobilete, pé. Mas a parada não tinha muita força, no 49 cilindradas não tinha muita força para subir, não. A bichinha chorava para subir a rua. O que acontece é que a gente subia com o medão da tua mãe não ver. Né? Tua mãe ou teu pai. E teve uma vez... E os vizinhos fofoqueiros. Os vizinhos fofoqueiros, né? E teve uma vez que a gente foi subir, cara, e a tua mãe tava logo lá no pé da parada, assim. E ela viu, aí tu mandou parar e falou assim, agora dá um teu jeito, finge que deu defeito. Cara, já era ruim de subir a rua dela a pé. Eu tive que subir empurrando a mobilete pra fingir que ela tava com defeito. Cara, inesquecível. Eu não esqueci mais, amor. Sacanagem. Você que carregou. Bom, a equipe de som tava crescendo, eu de mobilete, tipo, agora a música que eu colocaria seria, sabe qual? Dos Paralamas do Sucesso. Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Eu me senti o máximo na mobilete. Putz, foi deliciosa aquela época. Até o acidente, né? Eu não sei se foi nessa... Eu tô tentando construir aqui no ouvinte uma linha de tempo, mas eu sei que eu tomei uns tabaco brabo. Não foi uns tabaco, na verdade eu bati de frente. Eu acho que você tinha uns 15 anos. Eu tinha uns 15 anos, eu bati de frente à noite, eu tava com o farol queimado. E aí num cruzamento eu bati de frente no máximo de velocidade que aquele troço andava, que era 60 km por hora. Então o carro estava parado. Então se ele estivesse também andando, logo seria o equivalente a uma velocidade maior, mas ele estava parado, então foi um impacto de 60 km por hora numa mobilete. Então eu fui cuspido, sei lá quantos metros, cara, assim na calçada. E eu me lembro dos primeiros minutos das pessoas me levantando e eu olhando pro meu calção tava todo encharcado de sangue. E eu olhava, procurava a mobilete e dizia assim, minha moto, eu tenho que ir embora. Até que eu apaguei e acordei lá no hospital, enfim. Tô bem, galera, não ficou nenhuma sequela, tá? Embora tenha um lance engraçado, que vale a pena contar. Quando eu acordei, minha mãe estava lá no hospital, né? Então eu acordei assim, abri os olhos, minha mãe, assim, filho, tá tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, mãe, o que aconteceu e tal? Ela me explicou. E aí, como o meu calção estava todo ensanguentado, e eu tinha 15 anos de idade, minha mãe falou, Cadinho, por favor, pega nas tuas coisas, dá uma apertadinha nas tuas coisas para saber se tá tudo bem. Eu falei, por quê, mãe? Ela falou, só para saber se tá tudo aí mesmo no lugar, porque o medo dela eu acho que era não ter neto, né? Porque ela viu meu calção todo ensanguentado e falou assim, esse moleque perdeu o pinto, né? Sei lá. Mas graças a Deus, não. E correu tudo bem. Cara, então, e aí tem um lance
esse lance, pô, vamos reconectar aqui uma parada, o lance do interesse na informática e tal, por quê? E aí eu voltei para a escola. Como eu voltei para a escola, eu voltei para a escola no supletivo. Não sei nem se essa parada ainda existe, mas supletivo é um jeito de você fazer, sei lá, 1 ano de escola em 6 meses. E aí eu fui recuperando os anos que eu reprovei. Eu reprovei 3 anos na minha vida já, tá? Não sei, se você ouvinte já reprovou mais do que isso, me conta lá na rede social, tá? Porque eu, por enquanto, eu acho que eu fui campeão. Das pessoas que eu conheço, eu acho que eu fui campeão. Se alguém superou essa marca, me avisa. Bom, amor, não sei se você tá ligada. Nós temos um e-mail do podcast. Se alguém quiser mandar e-mail pra gente, chama-se ouvintes@casalnota10.com. Repetindo, ouvintes@casalnota10.com. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, tá? Contando tua história, a gente vai ter muita coisa legal aqui no podcast, Casal Nota 10. E uma delas é poder contar algumas histórias de ouvintes e que casem com os temas, os diversos temas que a gente precisa compartilhar com vocês aqui sobre relacionamento, pendengas, problemas, ciúmes, brigas e tudo mais que acontece em todo relacionamento amoroso e também mesmo nos que são feitos para durar. Até nesses o bicho pega, o pau come. Aliás, diga-se de passagem, eu não sei como será quando a gente tiver de ovo virado um pro outro para gravar algum episódio. Não, na boa. Eu não sei se a gente vai conseguir gravar. Cara, pra mim é mais fácil, pra baixinha é mais difícil. Quando ela tá de ovo virado, ela não quer saber de nada, ela quer desistir, cara. Ela vai. Provavelmente eu vou ouvir. Ao longo dessa jornada aqui, galera, do Casal Nota 10, eu vou ouvir dezenas de vezes, tipo, não quero fazer mais isso e tal. Porque toda vez que a gente tiver brigado e eu falar, bora gravar um episódio, ela vai mandar uma dessa. A gente está aqui nesse exato momento no nosso cafezão Casal Nota 10. A gente já falou sobre isso, eu acho que no teaser, lá que eu não sei se vai ficar no ar o teaser, mas no primeiro episódio a gente não falou do cafezão. Cafezão não, Casal Nota 10, galera, é onde surgiu, a gente deve ter falado no primeiro episódio, claro, que é como surgiu, as nossas conversas são no cafezão, Casal Nota 10. Então, estamos aqui no cafezão Casal Nota 10, se de vez em quando aparecer um barulho aí pra vocês, é porque a gente está gravando, o gravador está encostado na mesa, e às vezes a gente coloca a xícara na mesa, ou a garrafa de café, e aí faz uns ruidinhos, tá? Como nós somos iniciantes em podcast, não sabemos ainda lidar no tratamento de som, vocês já sabem o porquê desses ruídos. Muito bem, voltei a estudar. E aí, nessa história toda, de volta a estudar, me empolguei, comecei a fazer os cursos de informática e comecei a curtir muito a parada. Curti tanto que consegui chegar até o final do e você fez o ensino fundamental. Ensino médio. Não, comecei a concluir o ensino fundamental. E aí começou o ensino médio. Tá, mas nessa, você já estava fazendo faculdade há muito tempo, porque eu entrei para a faculdade, eu tinha 17 anos. Quando eu completei 18, eu já estava no segundo período de faculdade. Com 18, Como é que é essa parte da música, hein? Não sei. Que a Mônica entra na faculdade e ele ainda tá fazendo o vestibular. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Eu acho que foi. Cara, Eduardo Mônica total. E aí, baixinha, já lá no finalzinho da faculdade, eu falei, cara, vou fazer ensino médio. Mas aí a grande sacada, que foi um arranjo sensacional, acho que na nossa vida, é que a gente encontrou um ensino médio que era técnico em informática, portanto eu gostava, e era perto da tua faculdade. Isso. E aí uma rua depois. Uma rua depois. Aí sabe o que a baixinha fazia, galera? A baixinha pegava o Fuquinha do pai dela, emprestado, passava lá em casa, me pegava, me deixava na escola e ia para a faculdade. Saía da faculdade, me pegava na escola e levava para casa. Tudo para me dar uma força para eu conseguir concluir o ensino médio. Como eu já estava terminando a faculdade, então eu saía mais cedo, eram poucas matérias, né? Porque eu já tinha puxado bastante matéria, então já eu sempre saí mais cedo. Então eu ia para lá e ficava lá sentado esperando até 10, 10 e meia da noite ele terminar a aula pra gente poder voltar, né?
Não, baixinha... Então, aí, pô, me conta aqui de boa, de verdade, assim. Era só paixão ou tinha ciúme na parada aí? Tipo assim, deixa eu ficar perto, porque o ouvinte pode pensar aqui agora. A gente nunca conversou sobre isso, agora tu vai ter que revelar aqui a verdade verdadeira. Não, no início, lógico, quando, tinha 15 anos, então rolava muito ciúme. Até porque o Ricardo tinha 13 anos, né? Então, assim, ainda tinha muitas paqueras, né, pela frente. O fato de dar som, né? Muitas meninas, né, nas festas, né? E ele muito jovem. Equipe de som. Equipe de som só tava em festa de sexta a domingo, eu tava em festa. Isso. Mas você tinha uma carteirinha, nós fizemos uma carteirinha da equipe de som pra você. Tava sempre lá vigiando. Tá, mas na escola tu ia pra me vigiar, caramba? Não ia pra vigiar, não. É porque tinha saudade mesmo. Aposto que as meninas que estão ouvindo agora vão falar assim, duvido, ela ia pra vigiar. E a gente aproveita, né? Aproveita e vigia. Ia porque era apaixonada por mim, aproveitava e me vigiava. Ela não, sou. Ah, que lindo, beijinho. E, pô, a gente vai ter um episódio sobre isso, sobre paixão, galera. Porque é o seguinte, paixão é uma coisa que a gente fica cego. Essa paixão, ela tende a virar amor. No entanto, não significa que você não pode se apaixonar pela mesma pessoa outras vezes, tá? E aí, ao longo do tempo, da sua jornada de relacionamento, você pode ter novos, pequenos momentos de paixão, tá? No início tem mais, depois vai ficando mais espaçado, assim, sabe? Mas a gente vai falar sobre isso em outro episódio. Tá bom, então, legal. Aí eu já estava lá no ensino médio, e aí você concluiu a universidade e continuou me levando lá no Fuquinha. Isso. Né? Até eu concluir o ensino médio. Concluí o ensino médio, me formei pela primeira vez. Eu tenho um brother, muito brother que é meu até hoje, que eu conheci ele lá no ensino médio, que ele lembra em detalhes que eu e ele, fomos escolhidos os melhores alunos da escola, pela primeira vez na minha vida. E, pô, aí teve vários elementos que contribuíram para isso. Um cara que foi mal na escola a vida inteira. O curso era técnico, portanto tinha um tema ali, que era o tema de informática, que eu gostava, que me interessava. Tinha a minha namorada baixinha, que não me deixava faltar aula, que me levava sempre para a escola. E tinha um outro amigo que estava numa situação parecida com a minha. E aí a gente juntou forças e falou, vamos arrebentar a boca do balão e vamos. A gente não pensava ser os primeiros, de verdade, isso foi um bônus. Não, mas como eu ficava até mais tarde lá, os professores já me conheciam. E sempre que às vezes eles passavam por mim, eles sempre elogiavam o Ricardo. Pô, aluno muito bom, não sei o quê, sempre tirando notas muito boas, né? Então, assim, sempre tinha um elogio por parte dos professores, né? Já sabia que eu era namorada, que estava ali todos os dias com ele. Então, sempre eles deixavam um elogio do Ricardo. E no final teve o presidente da escola e tal. Enfim, mas maneiro. Aí tá bom. Uma superação. Se formou, concluiu o ensino médio, aí, pô, agora tá bom, né? Chega, não precisa mais fazer faculdade. E aí a baixinha já tava na pós-graduação. E aí eu falei assim, lascou-se, pô, não vou ter que fazer faculdade, né? E aí eu fiz faculdade para a área de informática, comecei na área de informática, tem alguma coisa, algum detalhe que eu estou esquecendo? Não, na verdade eu fiz pós-graduação depois. Foi depois? Foi, para você poder continuar. Aí eu fui fazer porque na sua você faculdade. Me acompanhou, né? Tipo, você me acompanhou no ensino médio, é verdade, você me acompanhou no ensino médio. Aí quando eu entrei pra faculdade, aí você pegou uma pós-graduação na mesma faculdade. Não, pra mas gente calma poder aí. Ir junto. Foi. Só que aí, depois que a gente teve nosso filho, porque eu ia assistir as aulas contigo grávida. Caraca, deu um pulo aí, beleza. Não. Porque aí a gente já casou, pô. Já casou, tu deu um salto na história. Já deu um belo salto na história. Então, mas beleza. Então eu entrei na universidade. E aí na universidade, então já não me lembro mais do negócio da pós-graduação. Sei que tinha um lance que você estudava lá e a gente ia junto também. É porque você fez um ano e depois você trocou Mudei de curso. Mudei de curso. Tem razão. Foi quando eu mudei para administração. Isso. Porque aí eu já tinha sido mordido lá pelo bichinho do empreendedorismo. Eu falei, não, que eu quero ter empresas e tal. E eu falei, informática não. Eu gosto de informática até hoje, TI até hoje, mas migrei realmente para administração.
E eu me lembro até hoje da baixinha participando. Alguns professores deixavam ela entrar na sala de aula e tudo. Então ela assistiu algumas aulas de administração comigo, alguns professores não deixavam, tá tudo bem, e ela ficava lá embaixo esperando. Ah, e aí, putz, aqui que entra uma parada. Ah, sim. Desde quando? Porque teve um lance importante, meu amor. Em qual momento? Nesse momento a gente já se via todo dia por causa do coisa. Já, depois que a gente começou a estudar, você começou o 2º grau, todos os dias. Então, mas olha só. Segunda a sexta, inclusive, só aí me colocando no lugar, de quem tá ouvindo aqui, tá construindo na cabeça dele aqui cronologicamente essa história. E eu falei assim, nossa, que lindo, tudo perfeito, nada de errado com esse casal. Nada de errado uma obra, a gente brigava pra caramba. Dos principais motivos muito mesmo. Era ciúme, né, meu amor? Uhum. Da minha parte. Mais da minha parte. Não é que eu não sentia, mas é porque o teu era tão exagerado que apagava o meu. Era, isso mesmo. Era muito ciumenta. Né? Uhum. Um cara lindo, cara, com uma calça fedorenta, um cabelo comprido, sem lavar, sabe? Era realmente um charme, né? Então, irresistível. E ela tinha ciúme. Me lembro que a gente ficava... Eu acho que todo namorado faz isso, mas a gente ficava horas no telefone, especialmente na hora de... Dormir. Não, de tratar assunto, resolver problema no telefone. Era uma desgraça, não acabava nunca. Eu acho que assim... Aí, sabe aquele finalzinho? Eu acho ridículo isso hoje, mas eu acho que deve ter... Vou te dizer, deve ter namorado de 30 anos que faz essa porra até hoje. Que é ligar e ficar assim, desliga você primeiro. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você primeiro, sabe? Ninguém quer desligar. É horrível essa porra. A gente ficava em toda a chamada telefônica, a gente ficava nessa troca. Hoje em dia tem o WhatsApp, é menos pior, né? É assíncrono. Então não tem esse problema. Mas, então, muita briga, logo muitas separações. Nos separamos dezenas de vezes, incontáveis vezes, né, mamãe? Mas assim, a gente ficava... Pouco tempo. Semana. E de quem era a iniciativa? Eu não lembro dessa palavra, mas de quem era a iniciativa de voltar? E a minha? Não. De terminar sempre. Ih, agora ela botou. Galera, se tivesse câmera, ela botou o dedo no meu nariz, assim. Era sempre você que terminava comigo. Era sempre ele, sempre. Por causa dos ciúmes. Por causa do ciúme. Tá, mas e como era a volta? Que eu já não me lembro. A volta eu sempre aceitava. Sempre você pedia. Eu pedia? Você pedia, você batia lá em casa. Olha só. Sempre então, você pedia pra voltar. Eu era um inseguro. Eu pedia pra terminar, eu pedia pra voltar. Você pedia pra voltar. O que prova que eu era apaixonado. Você me enchia o saco, mas eu era apaixonado ainda assim, dependendo da encheção de saco. Então, mas na verdade era o meu ciúme exagerado, realmente, que fazia ele terminar, tipo, se sentia sufocado. Aqui vale uma parte. Ó, a gente vai falar, provavelmente a gente vai ter um episódio sobre ciúme, porque a gente tem um histórico enorme sobre isso e como a gente resolveu, quais são as coisas que a gente fez e que funcionou. Aqui vale um episódio só para isso. Então, se você ainda não está seguindo o Casal Nota 10, aperta aí o seguir ou assinar, sei lá como é que se chama esse negócio aí. Mas enfim, acompanha essa jornada, vem com a gente nessa jornada que a gente vai falar sobre muita coisa legal. Conta, meu amor, te interrompi. Então, quando a gente começou a ficar mais sério, quando você, na verdade, nós tínhamos terminado e ficamos 2 meses separados. Foi, acho que o tempo maior. Teve uma grande briga, é verdade. Ali foi meio que divisor de águas. A gente teve uma briga, uma separação, mas foi antes dessas daqueles ataques de ciúmes públicos, porque tudo bem, tinha os ataques de ciúmes privados, mas e os ataques de ciúmes públicos? Foi antes ou depois? Tá. Então vale contar os ataques de ciúmes públicos. Não lembro. Não, tem um. Conta um que eu conto o outro. Conta o da Coca-Cola. Mais um patrocínio. Coca-Cola, patrocine, Casal Nota 10. Porque teve um caso aqui legal. Conta aí, Baixo. Conta você. Então, na verdade foi o seguinte, ele tinha uma filha do zelador do prédio onde ele morava, fez 15 anos e ele tinha terminado comigo. Mas aí ela me convidou e eu já sabia que ele ia dar, você deu de presente para ela o som da festa dela. Da festa dela.
Então, lógico que eu sabia que Ricardo ia estar lá. E fui com meu irmão. Ela chamou meu irmão também e fui. Uhum. Bem, quando cheguei lá, Ricardo estava com uma menina. Foi na entre safra, Foi? a gente estava separado. Exatamente. Mas eu tava com uma menina lá, eu não sabia que ela ia. Isso. Eu não sabia que a sacana da nossa amiga ia chamar ela sabendo que a gente estava separado. Mas ela chamou. Isso. Mas tu deve ter mexido os pauzinhos, tu sabia da festa. Tu não se ofereceu Não, pra de festa? jeito Não, nenhum. ela te convidou de boinha mesmo? Ela era minha amiga, ué. Pô, mas ela Conhecia, mas uma não é vacila. minha amiga. Mas ela era mais minha amiga, pô. Eu morava no mesmo prédio. E daí? Vai discutir com ela agora. A gente conhece ela até hoje. Eu vou tirar satisfação com ela agora. Vai sim. Depois de 24 anos. Vai sim. Ou mais. Muito mais. Tá, mas e aí? E aí o que aconteceu, pô? Eu tava contra a menina. Então, aí eu falei, caramba, fiquei com tanta raiva. Falei, e agora? E ele olhava pra mim assim e eu, caramba, que sacana. Mal terminou, já tá com outra aí. Caramba, eu aqui sofrendo por ele. Aí eu sei que, eu acho que meio que a menina começou a, assim, rolou uns beijos assim na minha frente, né? Aí eu falei, pô, mas é muita sacanagem. Eu falei, porra, tem que, eu fiquei muito chateada. Falei, eu tenho que. Não, fala aí, chateada não, tu tava virada, tu tava puta dentro das calças, tu tava com muita raiva. Então, aí peguei um copo de Coca-Cola e fui até eles e joguei o copo de Coca-Cola. Na nossa cara. Exatamente. Tipo, naquela hora, tipo, Exatamente. sabe aquela galera, tu tá no meio da festa e juntou a galera, eu tentei agarrar ela, porque a minha vontade era esganar ela, né? E aí ela saiu correndo, vazou mesmo, só que acabou a festa, detonou com a festa essa parada, né? E ficou marcado, tudo bem, foi uma festa de 15 anos inesquecível, inesquecível. né? Pra ela, mas estragamos a festa dela, de boa. É. Estragamos a festinha dela, tadinha. Então, pô, essa foi um ataque de ciúme, assim, público brabo, assim, brabo. Também marcante na nossa história. Mas teve um, que não foi, na verdade, um ataque que é o que eu quero contar. Não foi exatamente um ataque, esse foi planejado, sabe? Estratégico, mulher é impressionante como é que consegue fazer uma coisa dessa, gente. Segura essa. Por causa também das festas. Realmente, agora eu tô entendendo por que as festas te davam ciúme, hein? Agora eu já tô entendendo. Porque numa das festas eu conheci uma menina, provavelmente a gente estava na entre safra, ou seja, a gente estava brigado. Eu conheci uma menina, mas nada rolou, tá? E a gente trocou telefone. E, porra, eu não sei como, mas como você era amiga da galera toda, da equipe e tal, eu acho que tinha um dedo duro lá, amigo meu. Tinha um dedo duro, mas não precisa citar o nome, não. O dedo duro, na verdade, ele gostava de você. mim, exatamente. E aí, como a gente estava na equipe de som, se eu vacilasse na equipe de som, ele contava pra ela, porque ele estava afim dela. Isso. Então, aí ela sabia de tudo, ela tinha um informante dentro da minha equipe de som. E aí, ele contou essa parada, deve ter contado o nome, contou tudo, beleza, parada toda. Mas aí, escuta essa, olha só. Putz, é surreal essa parada. É surreal. Eu recebo um telefonema. Oi, aqui é fulana, já não me lembro o nome da guria, para vocês verem como é que não foi importante. Então, oi, aqui é a fulaninha. E, pô, você lembra? A gente se conheceu lá na festa e tal, você tem equipe de som, piriri, pororó. Seguinte, queria marcar contigo. Falei, pô, legal, pô, pra gente se encontrar, né? Vambora, vamos aonde? Onde você quer? Ah, em tal lugar, tal hora. Beleza. Tá marcado então. Tal lugar, tal hora, tá lá. É provável que nesse intervalo a baixinha me testou para saber o que eu ia fazer nesse horário e tal. Meio que já tô dando aqui um spoiler do que vai acontecer, mas segura aí porque realmente é um negócio inimaginável. Eu acho que a baixinha ficou com pena de mim. Porque eu fui lá, ela gostava muito de dançar, saca? Ela dançava pra caramba na época. Eu nunca tinha assistido uma apresentação, ela vivia fazendo apresentação, ela fazia jazz. E balé. Jazz ainda existe? Balé ainda existe, mas jazz? Não sei, Enfim, fazia os dois. Fazia jazz e balé. dançar. Gostava muito de dançar, era apaixonado, fazia várias apresentações e tal. E eu não podia ir porque estava dando festa. Caraca, depois a gente tem que concluir a faculdade, né? Pois Beleza, mas tá bom. Mas é porque essa história é legal. E aí eu acho que eu fui buscar ela no jazz. Aí eu acho que ela tava com pena de mim. Foi antes
da fatídica data lá, do dia que eu ia me encontrar com a garota, né? Aí ela pegou, chamou uma amiga que era amiga de infância dela. Aí falou, não, pera aí que eu quero falar uma coisa com você, mas antes eu vou chamar minha amiga. Aí chamou uma amiga lá, que era amiga de infância, que elas viviam tramando as paradas juntas, né? E aí ainda foi isso, aí tu nem falou, quem falou foi ela. E ela tomou a voz, aí ela falou assim, ô Cadinho, o negócio é o seguinte, sabe essa fulaninha de tal? Essa fulaninha de tal, quando ligou pra você, não era ela, era eu que estava ligando, em nome dela. E você caiu igual um patinho. Sabe o que nós íamos fazer? A gente ia amanhã, acho que era no dia seguinte. Isso. Tá? A gente ia amanhã lá, eu ia colocar uma peruca na baixinha e ela ia se disfarçar da guria pra te dar um flagrante. Porra, coisa de criança, né, cara? Não precisava ter feito essa sacanagem. Não, na verdade, era ela, senão você ia me reconhecer. Ela que ia botar peruca? Ela que ia colocar uma peruca, Ridículo. que eu acho que aquela menina era meio loira. Então ela ia colocar a peruca. Não, ia ser uma cena assim, tipo, cara, se fosse hoje, eu ia gravar e ia botar nas redes sociais, de tão ridículo. Mesmo que fosse passar um flagrante em mim, né? Mas elas anteciparam e eu acho que elas não pagaram esse mico e eu tava ali naquele momento assim, tipo, e aí? Cara, eu não me lembro o que eu respondi. Eu acho que eu falei assim, tá bom, e aí, vai terminar? Porque assim, não tinha o que falar. É verdade, a menina marcou. Só que, como ela marcou, eu podia ter ido lá pra ver uma amiga, né? Até então eu podia ir ido lá pra ver uma amiga, que não ia rolar nada. Não sei, não sabemos. Jamais saberemos. Isso. Jamais saberemos, né? Mas o fato é que eu tava com uma cara de bunda ali naquela hora e eu falei assim, cara, tá bom, e aí? Vai terminar comigo? Mas eu tava mais chateado com a amiga dela, porque eu acho que essa estratégia veio mais da amiga do que da baixinha mesmo. Aí eu acho que eu afastei, eu falei, não, valeu, tu já fez tua parte, pode chegar pra lá. E aí a gente pegou e se acertou. Foi mal, desculpa e tal. Eu pedi desculpa e a gente continuou junto. A gente era apaixonado, porra. Então não teve flagrante real. Isso. Teve o lance de que eu topei me encontrar. Mas essa foi inesquecível. Tá bom, mas é uma parada, eu acho que tem um lance legal que o ouvinte precisa saber dessa história, que depois de todas essas cenas, porque essas duas que eu contei pra vocês aqui foram duas de centenas, né? Porra, em quantos anos de namoro? Em 10 anos e meio de namoro. Em 10 anos e meio de namoro. Porque, na verdade, como você era mais novo do que eu, então já rolava aquele medo, né? Ele é mais novo, então eu queria, de uma certa forma, testar para ver se realmente ele gostava mesmo de mim. Fui fazendo vários testes. Eu gostava, só que, pô, eu era moleque, a gente tava namorando. O fato de gostar de você não significa que pô, no namoro eu não ia, enfim, experimentar outras possibilidades. Isso. Né? Mas teve um momento que a gente brigou feio. Eu não me lembro qual foi o motivo, mas eu me lembro que foi a vez que a gente ficou mais tempo separado. Então, foi depois dessa coisa da Coca-Cola também. Depois do caso da Coca-Cola. Aí, na verdade, então, a gente já tava aí praticamente um mês já brigada. Aí aconteceu esse negócio que aí você arrumou essa namorada, pá. Aí aconteceu da gente se reencontrar na festa. Teve aquela coisa da Coca-Cola. E um mês depois você me procurou, pedindo pra voltar. Você descobriu que eu ia viajar, ia pra São Paulo. Pra casa de uma conhecida nossa. Lembro. Aqui. Legal, eu lembrei. Lembra? Mas isso, então, no total foram 2 meses. 2 meses. E aí, como você era muito grudado também com meu irmão, e sabia que meu irmão também ia viajar, e mais um primo meu que também ia junto, enfim. Eu fui na frente e depois vocês chegaram. E aí lá a gente se reconciliou. Maneiro. Mas a parte mais importante é que foram 2 meses, foi o maior tempo. E o depois. Porque eu acho que depois disso... Pronto, aí foi... Assim, a gente ficou muito tempo, assim, perto dos outros, né? Coisa de dias, no máximo uma semaninha, que a gente ficava separado e voltava. Dessa vez foram 2 meses. 2 meses foi suficiente pra gente, cara, realmente... A gente se gosta mesmo, não dá. E a partir daí, a gente se via
Todos os dias. Todos os dias da nossa vida a gente se via. E outra coisa importante que eu acho que aconteceu, meu amor, que foi a gente Pô, isso é importante pra caraca. Isso é importante pra caramba. Até porque provavelmente em algum episódio lá na frente a gente vai falar sobre isso. A gente começou a ter projetos juntos, objetivos juntos. Isso. Não era só apenas o objetivo de estar um com o outro, mas o que a gente pode construir junto. Então a gente já começava a falar na possibilidade de casar. Eu comecei a juntar grana. Isso, foi isso mesmo. Você lembra disso? Pô, então é isso. E teve até um lance legal, porque eu tava no ensino médio ainda, no finalzinho do ensino médio, porque eu me lembro de eu vendendo. A gente ia em Madureira. Eu falei. A gente ia em Madureira, a gente comprava bijuteria. Isso. E a gente vendia. Ou seja, tu vendia lá. Eu vendia na faculdade. Na faculdade e depois... eu vendia no ensino médio. Lá no ensino médio a gente ia juntando graninha. E ficava lá no final lá esperando você, e quem ia saindo eu mostrava isso. Legal. Então, mas a gente tinha um objetivo ali de juntar grana pro nosso casamento. Isso. Embora não tivesse data marcada ainda e tal, mas a gente já sabe que a gente vai casar. E a gente vai precisar de grana. E a gente queria comprar imóvel. Né? Enfim, queria casar legal, maneiro. A gente comprou, de boa. Bem, né? Deu tudo certo, mas a gente tinha um objetivo, tinha planos, né? Agora, vamos voltar então lá na faculdade, que aí a gente consegue amarrar e encerrar. Voltando lá na faculdade, eita, pô, não é ao vivo, mas pousou um insecto aqui, no braço da baixinha. Seguinte, pousou de novo. Sai. Ele tá atrás de você, meu amor. Ó, tô ficando com ciúme desse inseto, hein? Então Bate vamos lá. Aí voltamos lá pra universidade. Joga coca nele. A gente vamos jogar coca nele. Boa. Aí voltamos lá na faculdade, a baixinha me acompanhando, fez pós-graduação. E aí, durante a minha estada na faculdade, nós marcamos o casamento. Isso. Marcamos o casamento, nos casamos. Isso. E aí, como a graninha era curta, a gente não fez... Tu lembra dessa... Com certeza tu lembra, porque eu acho que teus pais queriam festa. Não, meu pai queria fazer festa, você que não. Eu falei, não vai ter festa não, a gente vai pegar cada centavo, cada moedinha. É que na verdade a gente não queria ajuda de ninguém. Na verdade, Ricardo falou assim, eu não quero ajuda dos nossos pais. Eu quero conseguir as coisas pelas conquistas, né? O que a gente conseguiu juntar, né? Conquistamos juntos, né? Porque eu também comecei a trabalhar, enfim. Então, eu não quero nada deles, né? Então foi mais ou menos assim. Então aí não teve festa. Não teve festa, mas nós fizemos uma viagem legal. Tipo, que quase que sair da igreja e ir pro aeroporto. Fomos pra Cancún, fizemos um passeio legal. Foi super maneiro. Né? Viagem inesquecível, gostosa pra caramba. E aí, a gente voltou. Tá, então me formei, bonitão, mas filhote já tinha... Tá, então peraí, antes disso, tem uma parada, eu me lembro, que foi marcante isso. A gente caminhando, a gente é casado, já tinha voltado pra casa e tal, com a nossa casinha, tudo bonitinho, lindo. Vamos fazer uma caminhada? Aí nessa caminhada eu falei, e aí, Baixo? Agora nós já estamos casados. Vamos planejar um filho? E aí o que tu falou? Lembra? Eu falei, de jeito nenhum. 10 anos e meio namorando, eu vou esperar mais o quê? Eu quero filha já. Já estou formada, eu quero filha já. E de verdade, a gente casou em 3 de fevereiro, né? Em março, e na verdade então, eu menstruei ainda em fevereiro. Em março eu não menstruei mais. Então, em março eu já estava com 1 mês de gravidez. Logo, a gente estava conversando, mas você já estava grávida. Eu já estava grávida quando ele falou isso comigo. Você engravidou na lua de mel. Na lua de mel. Na lua de mel. Um pouco depois. Não? Ah, é? Um pouco depois. Ah, tá. Então tá. Foi um pouquinho depois. Beleza. Então, e aí, Baixinha continuou me acompanhando na faculdade, barriga crescendo, até que o nosso filho nasceu. Isso. Mas aí, obviamente, você se recolheu, ainda estava na faculdade quando ele nasceu? Ou já tinha me informado? Tava, porque ele foi no teu colo na formatura. Foi com 2 aninhos pra formatura. Beleza. E aí, eu me formei, finalmente, aquele maluco que só dava dor de cabeça, que parou de estudar, que não queria estudar, conseguiu se formar em administração de empresas.
E aí... Também foi. Foi um espetáculo. Ah, eu mandei bem na faculdade também. Mandou muito bem na faculdade. Foi. Você criou alguma coisa montamos a dentro da empresa faculdade. júnior lá. Isso, Montamos a empresa isso. júnior. Foi show. Então, mais um elogio, né? Os pais chorando muito, porque o menino que quis parar de estudar e, além de ser elogiado no 2º grau, quando concluiu a universidade, chegou, acho que foi o diretor também, os professores, né? E elogiaram muito o Ricardo lá na formatura. Então, assim, foi minha mãe chorando. Filhote também estava chorando, mas é porque ele estava com chorando fome. Porque ele queria sair de lá. Bebê. Porque, né, muito tumulto, né? Muita gente falando. Mas foi muito bonito, assim, foi muito bacana. A conclusão de tudo isso. Sim, né? mas bom, e aí o fato, chegamos ao nosso casamento, eu formado, você formada, com pós-graduação. Isso. Mais adiante eu fui fazer uma pós-graduação também, mas concluímos o nosso casamento. E nos últimos anos do namoro foi a gente se vendo todos os dias. E ali houve um amadurecimento enorme no nosso relacionamento um pouco antes da gente casar. E claro, questões sobre amadurecimento também a gente vai falar, porque senão isso aqui não acaba nunca, esse episódio já está gigante, mas era importante você conhecer essa história, porque muitas coisas que a gente vai discutir lá na frente, nos próximos episódios, tem a ver com esse momento que você acabou de ouvir aqui dessa nossa história de vida, como a gente se conheceu, as coisas que aconteceram. E provavelmente em muitos episódios futuros a gente vai referenciar esse 2º episódio aqui, que vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma, por conta dessa história. Então, querido ouvinte, chegamos ao final do episódio 2 da nossa história do casal nota 10. E o próximo episódio, como já combinado, toda segunda, enquanto a gente conseguir, enquanto a baixinha não tiver de bico, certo? Porque isso pode acontecer. No nosso cafezão CN10 a gente vai gravar um episódio do podcast e publicar nas segundas-feiras às 6h17 da manhã em ponto. Então esteja atento, se liga. Se na plataforma que você está ouvindo tem possibilidade de você dar estrelinha, dar like, eu não sei ainda como é que funciona isso, mas comente, fale bem, diga que você está feliz, que você está adorando. Isso vai ser legal para que outros casais saibam do Casal Nota 10. Aliás, compartilha, isso é uma das coisas, né? Pega aí o link, bota lá no grupo de WhatsApp, manda para aquele amigo ou amiga que está reclamando do relacionamento e traz ela para a jornada, traz eles para a jornada. Vai ser legal a gente seguir juntos aqui e a gente crescer juntos. Não se esqueça do nosso e-mail, ouvintes@casalnota10.com, e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, galera. Baixinha. Baixinha o quê? Tchau, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.